verifique o nome. O Ricardo. Deu certo, depois de 4 minutos, estou ao vivo com o Ricardo. Maravilha, Trocar de maravilha. aparelho, não teve acordo, o outro não quis entrar. Só rindo Tá mesmo, dando muita certo. emoção. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Estamos aqui nessa super oportunidade da gente falar novamente sobre sono. Olha, já vou começar com uma historinha para você. Há 15 dias atrás, uma das minhas clientes, ela quase que veio com uma queixa. Ela disse, ontem eu dormi 9 horas da noite e acordei, sei lá, 7 da manhã. Então, de 9 da noite, tá? Até 9 da manhã seriam 12 horas. Menos 2, 10 horas. Ela dormiu 10 horas. Eu digo, como é que você acordou? Como é que você levantou? Acordei muito bem, acordei super descansada. Então você dormiu bem? Dormi bem. E foi a semana que ela mais eliminou peso esses últimos 30 dias. Então foi ela, tá, a Ana Carolina, que me inspirou, junto com o Ricardo, a fazer a terceira live sobre sono. De tão importante que é o sono e que ele não está incluso na maioria dos programas de emagrecimento, muito menos nos programas nutricionais. Tá? Tem um atleta famoso, que ele é nadador, que ele estava numa entrevista e ele disse assim, eu treino 16 horas por dia. Aí o entrevistador disse, você treina 16 horas por dia? Mas como é que você consegue treinar 16 horas por dia? Ele respondeu, o sono faz parte do treinamento. Agora pega daí, Ricardo. É... é muito interessante porque eu era uma pessoa que não dava muita importância ao sono até que entendia o sono. E como disse um amigo meu, e também um mentor, a gente precisa observar para agir e entender o nosso corpo. E se eu disser que talvez você, mulher que está aqui presente, esteja sabotando o seu emagrecimento todas as noites, sem perceber, tem muita mulher que não está prestando atenção a isso por causa da rotina, da vida agitada, filho, trabalho, e isso realmente gera uma culpa e descuida o sono, que é importante. O descanso é onde se faz a regeneração de todas as células, limpeza, principalmente a limpeza do cérebro. Então, muitas vezes, o problema começa quando você apaga a luz e não entende o que está acontecendo. Olha, apagar a luz é uma coisa que nós vamos repetir nessa live umas 2 ou 3 vezes, tá? Mas vamos lá, Ricardo. Então, você tem aqui o sono como agente regulador. Então, tem gente que fecha a boca, que é a pior coisa que você pode fazer para emagrecer, fechar a boca. Tem gente que fecha a boca, faz atividade física, procura um especialista para dar uma orientação sobre o que comer, usa suplementos e, mesmo assim, atingir um platô. Ou então, emagrece e engorda de novo. E aí, como é que a gente tem esses outros reguladores no sono? Inclusive reguladores para você piorar, né? Para você não usar o sono a seu favor. Como é que é isso? O que é que a gente fala para a nossa audiência que está querendo aí que a coisa funcione? O corpo quando não se dá o sono adequado, ele começa a travar, né? Porque existe eu costumo dizer que é uma sinfonia dos hormônios. Imagine uma orquestra sinfônica que tem vários instrumentos e que todos os instrumentos, eles em uma melodia, uma música, um arranjo musical, eles precisam estar em determinadas notas musicais. Se um instrumento sai fora da nota, dentro do arranjo, dentro da partitura que chamam, né, os músicos, vai dar um som fora vai dar ao ouvido do que está escutando, vai ser uma nota discordante, né? Como se fala na música. A mesma coisa é o sono, quando não está ajustado, tem vários hormônios, 2 deles são a grelina, que está associada à fome,
e a leptina está associada à saciedade. Então, quando dormimos poucas horas, o que acontece é que a gente, e você já deve ter passado por isso quando está acordada ou acordado, assistindo alguma série ou algum filme ou fazendo o que for, a fome aumenta. Por quê? Porque o cortisol aumenta, a insulina aumenta, tudo isso gera vontade de querer comer alguma coisa. Então, todas essas notas musicais, elas estão fora do acorde que deveria funcionar corretamente para que a limpeza do corpo aconteça da maneira melhor. Então, você vai dormir tarde, dorme pouco, acorda com pouca energia, com cansaço, e aí vai comer também porque os hormônios ainda não estão regulados. E o corpo entra em ameaça. E as pessoas, as mulheres principalmente, têm mais dificuldade com o sono do que os homens. E aí entra essa atrapalha para o processo de emagrecimento se um método, se um protocolo adequado que inclui o sono como uma estratégia ou como um hábito a ser estabelecido e estudado, que precisa ser estudado. E eu achava que não precisava dormir tanto. Aquela frase de muita gente, quando você morrer, você vai descansar. Dormir, né? Não Vai é bem descansar, assim. né? Não é bem assim, não é bem assim, não é, América? Então, Inclusive, não vai ser em março, tá? Mas lá para abril vocês podem pedir uma live sobre produtividade e sono, que agora a nossa programação de março ela está praticamente fechada. A gente vai falar para vocês. Mas vamos lá, vamos pegar aí de uma palavra feia aí que falou, que o pessoal não conhece, de hormônio, né? Não é feia, mas o pessoal, você fala de hormônio, para ter que comprar hormônio, para ter hormônio. Como é que é isso? Fala aí desse hormônio da fome. Todo mundo já passou por isso. Estava com sono e aí teve que trabalhar um pouquinho mais ou ficar um pouquinho mais e acabou comendo alguma coisa. Como é que esse estava aí de hormônio da fome? Como é que ele é, aumenta e como é que ele diminui? é que o nosso corpo ele tem um ciclo, né, durante o dia e durante quando está chegando a noite, um dos hormônios que afeta todo esse, desregula tudo, é o cortisol. O cortisol quando a gente está indo a dormir deve estar baixo, deve estar, o cortisol é um hormônio que chama hormônio do estresse, na verdade é um hormônio importantíssimo que ele regula a resposta nossa ao perigo, basicamente. Então, se a gente está dormindo depois de 11 horas da noite, esse cortisol está alto. E cortisol alto vai aumentar a grelina, que a grelina é o hormônio da fome. Ou seja, ele dispara sensores no nosso corpo que diz que você precisa comer. Então, ou seja, um está relacionado, se aumentou o cortisol, aumenta a grelina. Se aumentou a grelina, quer dizer que a leptina, que é outro hormônio de Tá, peraí, saciedade, que calma, diz. calma, calma, calma. Vamos deixar o pessoal bem tranquilo, tá? O cortisol, quando a gente acorda normalmente 6, 7, 8 da manhã, ele é alto, tá? Ele vai deixar você com atenção, tá? Para poder ir caçar e poder trabalhar, né? Caçar 10 minutos atrás e poder trabalhar. Então, ele é um hormônio natural, tá? Então, ele não é um veneno ou uma coisa ruim. Só que ele fora de hora, especialmente 9 da noite, 10 da noite, ele já não é tão bom. Então, na verdade, ele não é bom. Não E é bom. aí, ele acaba gerando o outro hormônio, número 2, que você falou, que foi a grelina. Grelina, O que é a grelina, por favor? a grelina é o hormônio que é o estímulo da fome. Aumentou a grelina, estamos com fome. Ela dispara um sensor que diz que o corpo está com fome e que precisa comer. E nesse processo você vai aumentar de peso. Porque quando está aumentada a grelina, tem outro hormônio que supostamente deveria regular essa fome, que é a leptina, que é a saciedade. E ela está baixa. Quando a leptina está alta, a saciedade está, ou seja, a sensação de que estamos saciados está sendo sinalizada para o cérebro e a gente está ajustado nesse processo hormonal. São hormônios que como falei anteriormente na orquestra,
eles funcionam de forma sincronizada, né? Então, se não temos esse ajuste, se privamos o sono, se dormimos tarde, se passamos de 23 horas da noite, que o correto é dormir entre 21 horas, 22, máximo 22, certo? Depois de Gente, olha 23 só, horas, vamos dar um passinho atrás de novo. A gente não sim. quer que você mude a sua vida ou destrua as coisas, etc. Só que nós somos seres humanos. E nós, no século XXI, a gente precisa lembrar que luz elétrica só existe há 100 anos. Não, Milton, você errou, existe há 120 anos. Na minha cidade só existe há 60 anos, não sei na sua, tá? Entendeu? Então, o que é que os antigos faziam? Não é os antigos da época de Jesus Cristo. O que é que os antigos dos meus bisavós? 18 horas estava escuro. No máximo, eles pegavam lá uma lamparina. Lamparina. Alguém já viu uma lamparina? Tá? E aí, ia dormir. Né? Ou como diz o outro, ia fazer filho, né? Entendeu? Então, o nosso organismo ele está programado geneticamente para dormir com o pôr do sol. Faltou luz, vai dormir. Tá bom? Isso é o normal. Só que agora, ontem à noite, hoje é feriado, mas hoje eu acordei cedo também. O que aconteceu às 9 da noite? Eu estava olhando para uma tela. Eu estava refinando essa live de hoje. Aí eu descobri Uhum. bastante coisa interessante. E eu fiquei trabalhando até depois das 11. Milka, mas ficar trabalhando até depois. Fiquei, estava muito interessante. E o que tinha na minha frente? Uma fonte de luz azul. Mas, amigo, tu não usa filtro de luz azul? Uso. Ainda uso esse filtro aqui para não entrar luz azul. Mas mesmo assim, vocês acham que eu estava preparado para dormir ou eu estava sendo estimulado? Estava sendo estimulado. Então, o que a gente está dizendo não é para você jogar fora as coisas, mas você saber que tudo tem causa e efeito. Se você Perfeito. vai assistir um filme de ação às 9 horas da noite, você acha que você vai dormir tranquilo? Não. Tá? Então, eu me programo para me recolher às 10 horas. Ontem eu não fiz isso. Eu vou dormir às 10h01? Geralmente não. Tá? Mas eu já estou mais relaxado, já não uso fonte de luz azul, etc. O Ricardo vai continuar, mas daqui a pouco a gente vai dar algumas coisinhas para vocês. Faça esses 3 passos para facilitar o seu sono. Tá? Senão, você vai acabar fazendo o que eu fiz ontem, gerar cortisol e vai dormir. O que eu fiz ontem, vou admitir, depois da meia-noite. Tá? E mesmo tendo feito o jejum do domingo para segunda, o resultado não foi bom, porque um dos pilares não estava ajustado. Pode continuar, Ricardo. E nós queremos que você que está aqui entenda que não é ter culpa do que está acontecendo, é ter a responsabilidade de buscar estratégias que nós vamos te passar e que podemos te ajudar para que você que está aqui com essa dificuldade de emagrecer e não está observando o sono, tenha a estratégia certa, porque às vezes não você quer ter força de vontade, mas não entende que o corpo está desregulado e precisa regular através de um método, um protocolo que inclua o sono como um dos hábitos a cuidar, porque o sono ruim aumenta o cortisol, piora a insulina, e a insulina vai fazer com que se armazene gordura e você vai ter dificuldade para emagrecer. Então, olha só. Ontem foi segunda-feira, mas é uma segunda-feira diferente. Vamos supor, segunda-feira você começa a sua dieta. Aí você começa bem. Na quarta-feira, quando você fechou a boca, você já está exausta. Já está exausto. Na sexta-feira, os amigos e as amigas digam, vamos comer alguma coisa? Eu digo, essa semana foi... Aí você já começa a perder o controle. E no final de semana, vira efeito sanfona. Então, nesses últimos 31 anos, é isso que eu observo. O brasileiro emagrece durante a semana e engorda no final de semana.
E na segunda-feira está com que peso? Com o mesmo peso que estava na segunda-feira anterior. Só que um pouco pior. O brasileiro, em média, ele ganha 800 gramas por ano. Então, a pessoa chega com 40 anos, sei lá, com 10 quilos acima do que tinha quando tinha 18 anos, ou até mais. Chega nos 50 anos, o homem com aquela barriguinha ou barrigona, a mulher com a barriguinha e também lá com culote, etc. Tudo nos lugares que não pode ou não deve. E pior ainda, né? Eu tenho uma amiga que ela não faz adeus assim, né? Porque aqui tem uma bandeira de eu fiz muitas dietas. Tá? Isso é uma live que a gente já fez. Você procura aí no Instagram do Dr. Ricardo ou no Instagram Amilcar Nutri sobre sarcopenia. Poxa, mas você faz os nomes feios? Mas é para você gravar e, na verdade, a resposta que significa é bem simples e bem legal. Tá? Então, veja bem, o que a gente quer com isso? Se você vai tentar resolver só com dieta, você não está atuando na consequência. Você está atuando só na consequência, né? Tem mais caloria. Você não está atuando na causa. Tá? Então, nessa live você já vai sair com grelina, leptina, cortisol e insulina. Só nome feio, né? Calma. Depois você revê a live, mas a gente vai dizer o que você vai fazer com isso. Então, o emagrecimento começa regulando a sua energia. É você no controle, tá bom? Então, se você percebeu que o seu problema não é disciplina, você me manda ou manda para o doutor Ricardo, ou até mesmo nos comentários, tá? A palavra sono no direct, que a gente vai conversar com você. E melhor ainda, essa semana, até a próxima live, nós vamos atender 3 pessoas gratuitamente. Viu que vocês vão atender gratuitamente? É um projeto que a gente tem, que a gente vai colocar pessoas para aprender a se cuidar melhor. Essas pessoas vão participar de um programa de 8 semanas. E esse programa de 8 semanas, depois você vai saber o resultado que ele gera. Que ele pode gerar para você um emagrecimento consciente, pode gerar para você um emagrecimento consciente com mais produtividade no seu emprego, no seu trabalho, na sua atividade. Ah, amigo, mas eu já sou aposentado. Você não gostaria de ter uma vida mais feliz como aposentado? Então pode gerar isso para você. Tá? E pode gerar também uma terceira coisa, que é a coisa que eu acho que foi a coisa que me fez estudar medicina integrativa e nutrição, que é longevidade. Eu e o doutor Ricardo, a gente tem orgulho de dizer a nossa idade. Em vez da gente esconder que eu tenho 57 anos, a gente diz eu tenho 57 anos. Por quê? Porque nos medidores, né? Por isso que é biohacking, né? Lá no meu currículo tem biohacking. O que é biohacking? São como você usar os seus medidores de saúde a seu favor. Não é só a minha insulina, não é só a minha glicose que está boa. A minha insulina também está boa. Mas é só isso, amigo. Não, tem outras coisas e a gente vai somando. E a gente não sofre com isso. Olha, daqui a pouco, obrigado pelo meu amigo Jason, tá? Lá no Tennessee. Daqui a pouco, não, ele não está no Tennessee hoje, mas enfim, ele me deu um whisky com maçã. Você sabia que tem isso? Amigo, você vai beber? Hoje é carnaval, hoje eu vou tomar o meu whisky que não tem para vender aqui no Brasil, que o meu amigo Jason trouxe. Amigo, mas tu bebe, tu tá falando isso ao vivo na live? Tô, porque a sua vida não vai parar. Isso é extraordinário. O comum vai continuar. Amanhã, às 5 da manhã, eu levanto para fazer Aikido. Tá bom? E não é sacrifício. É condicionamento. E aí funciona. Tá bom? Então, o doutor Ricardo vai dar uma comentada e ele vai falar de novo. Grelina, leptina, cortisol e insulina. E vai começar a fechar a live. Vocês, Ricardo. Isso que tu falaste agora, América, de whisky, beber, isso é porque está incluído como uma estratégia, forma parte da estratégia dos protocolos que nós mesmos praticamos como estilo de vida. E a boa notícia é que, em relação ao sono, você tem uma boa notícia aqui. Você aumentando
o período de sono, você, como consequência, você come menos calorias. Olha que bacana. Isso aí é fantástico e nós ensinamos isso. Ou seja, dormir mais significa que você vai lutar menos com teu corpo. Porque você vai estar controlando a grelina, a fome, vai controlar a leptina, que vai estar saciado, vai te dar aquela sensação de saciedade, porque é fisiologia. Contra a fisiologia humana não dá para lutar. O que acontece com muita gente que pensa que com a idade vai dormir menos, com a idade e tal, tem alguns fatores, mas é fisiologia acumulada, não é uma questão de idade. Há um fator de senescência, ou seja, envelhecimento biológico? Há. Mas desde que você controle e tenha as estratégias, as armas, todas as ferramentas para que você controle o estilo de vida, o ambiente, você vai conseguir emagrecer. E o sono é um dos que nós ensinamos dentro dos nossos protocolos, um dos pilares. Eu diria que dos 5 pilares, é o segundo mais importante e que está relacionado com outro mais importante que é o estresse, né? Então, assim, você com o sono, se acorda cansada, você já vai buscar uma recompensa. E esse é o que influencia o sono. Se você dorme as horas adequadas, e aí tem essa estratégia, né? As práticas de dormir sempre no mesmo horário. Se você quiser, a mim, que é algo que eu não conversei contigo, né? Tem um PDF que eu baixei, que tem um questionário, que se a pessoa, isso aí é um brinde a mais, quem comentar sono vai ter um questionário em português sobre como está o estado de sono, a qualidade do sono. Tem resposta, é um questionário simples de 4 páginas. E depois que responder, ela pode ganhar, ou ele também, pode ser homem também, um programa de 4 semanas para ajuste com seu médico, conosco, dos protocolos para melhorar a qualidade do sono. Não é interessante? Se você tivesse as ferramentas, você não faria de forma mais simples o seu emagrecimento? Então, não se trata de pensar em só dormir para descansar. Se trata de fazer a limpeza do corpo. É igual que uma fábrica. Você já deve ter visto as fábricas ou os mesmos mercados que funcionam 24 horas. Eles têm um período que precisam fechar as portas para fazer a limpeza do mercado à noite. E é à noite que fazem isso. Tem alguns mercados que tem isso, tem alguns restaurantes que funcionam 24 horas. No Rio de Janeiro tem alguns, né? E é importante, porque você acorda com mais clareza mental, maior produtividade, melhor constância no que você está fazendo. Tudo isso tem uma grande influência na qualidade do sono. Não se faz emagrecimento nos dias perfeitos, né? Não é feito em dias perfeitos, não é uma coisa assim tão engessada. É feito de decisões boas de forma repetida. E você, fazendo isso, você vai conseguir. Então, se você é uma das que dorme mal e está pensando em emagrecer, está precisando de ajuda, comenta sono, que você vai receber o melhor atendimento, tanto da Mica como o meu. Muito bem. Gente, então vamos lá. Então, uma pequena recapitular. Você tem um hormônio que aumenta a fome e um hormônio que diminui a fome. E no meio deles tem um cortisol. Como é que você diminui o cortisol? Você precisa, a partir das 18 horas, começar a diminuir o seu ritmo. Ah, Milka, mas eu estou na faculdade, eu vou até 11 da noite. Ok, mas é importante você ter essa intenção. Então, qual é a minha intenção? Igual a Milka. 10 horas está recolhido, tá? Já no meu quarto de dormir. Outra coisa, o quarto de dormir não é para brigar com o esposo, esposa, namorado, certo? Brigue na sala, brigue em outro lugar, se você quiser brigar. Também não é para estudar e também não é para trabalhar. E o ideal é você não ter televisão no seu quarto de dormir. Que aí o cérebro já sabe. A neurociência já diz isso. Aquele é um quarto de, adivinha? Dormir. Pois é, onde fazer ginástica, onde dormir. Tá?
Então, você vai pro seu quarto de dormir e dorme. Ah, Milka, mas eu cheguei lá e eu quero... Pegue um livro. No máximo um Kindle, tá? Um leitor preto e branco. Não pegue o celular para ler, que ele tem notificação, tem isso e aquilo. Ou pegue um livro físico e leia 15 minutos. Ah, vai me dar sono. Vai te dar sono, olha aí, tá vendo? Vai te dar sono, ainda adivinha o que você vai fazer no quarto de dormir. Pronto, tá? Faça essa pequena tarefa. E de preferência, antes disso, você já se programa. Eu já não vou mais olhar para telas. 9, 9 e meia. Ah, mas o que, é que eu vou fazer de 9 e meia às 10? Sei lá, tomar banho, conversar com seu parceiro, parceira, ou até falar com alguém no celular. Sabia que o celular faz ligação? Pois é. Entendeu? Mas é outra coisa do que estar nas redes sociais e etc. O que mais? Tá? Quanto mais cedo você comer, melhor. Tá? De preferência, o ideal é você comer 3 horas antes, no meu Antes caso, de dormir. 10 menos 3, 19 horas. É. Tá? Isso seria Máximo o estourando ideal. 20 horas. Máximo estourando 20 horas. Tá? Aí você já diminuiu o cortisol, já diminuiu, que é o hormônio do estresse, já diminuiu o hormônio da fome, e aumentou o hormônio da saciedade. Bom? Bem, e aí você vai procurar lá no Instagram do Dr. Ricardo, vai lá uma busca, é fácil, é rápido, ou no meu Instagram, as outras lives sobre sono. E também você vai fazer uma pergunta específica. Comentários aqui do Instagram, no Facebook, ou então no nosso direct, sei lá. Amigo, olha, o meu caso é tal, tá? Como é que é? Você escreve sono e depois escreve o seu caso. Pode ser que você seja uma das pessoas que vai ganhar um atendimento comigo e com o Dr. Ricardo. E a nossa próxima live, ela é complementar a essa live. Como assim, amigo? Complementar. Que é o seguinte, tema, por que depois dos 40 a ansiedade engorda mais? Quando eu tinha 18 anos, ia fazer uma prova, ficava ansioso, ansiosa, mas dava tudo certo. Quando não dava tão certo, tudo bem, a vida seguia. Agora não. Se eu tiver um problema, eu incha, né, com o problema. Então, por que isso está acontecendo? Então, você vai saber por que isso está acontecendo e muito mais, tá? A ansiedade, ela aumentou muito depois da pandemia. Então, você tem trabalho, casa, filhos, às vezes, como eu, tenho que cuidar dos pais, né? E conectar a emoção com o metabolismo. E aí, você pode ter criado padrões automáticos de compensação e de engorda. Tá bom? Então, terça-feira, 19h30. Tá? Se você entrou depois das 19h33, que hoje o Instagram não deixou mensagem às 9 horas, você revê a live. Combinado? E faça o bem divulgando o nosso trabalho. Saúde e sucesso. Tchau, tchau. Parabéns por participar. Tchau, tchau. Até a próxima semana.